Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 29 de agosto de 2023. Hoje é dia de São Cesário de Arles. O Papa na Mongólia, porque na Igreja não contam os números. Reportagem de Andrea Tornielli. O Papa Francisco está prestes a partir para a Mongólia, uma visita que ele tanto desejava e que já estava nos planos não realizados de São João Paulo II, depois que a presença de missionários no início da década de 1990 levou ao renascimento de uma comunidade cristã. A igreja que receberá o abraço do sucessor de Pedro, no coração da Ásia, é uma igreja pequena em números, mas viva na fé e grande na caridade. Francisco encontrará não apenas os 1.500 católicos do país, mas todo aquele povo nobre e sábio com sua grande tradição budista. Por que o Papa vai à Mongólia? Porque ele dedica 5 dias de sua agenda, 2 dias de viagem e 3 de permanência para visitar um grupo tão pequeno de católicos. Será que a geopolítica tem algo a ver com isso, já que se trata de uma viagem a um país que faz fronteira com a Federação Russa e a República Popular da China? Na verdade, a motivação para a peregrinação às periferias da Ásia não tem implicações geopolíticas e certamente não é prerrogativa do pontificado de Jorge Mário Bergoglio. Segunda-feira, 30 de novembro de 1970, São Paulo VI fez uma longa viagem até as ilhas Samoa, no Oceano Pacífico. Durante a celebração da Santa Missa no vilarejo de Leumoega Tuai, na costa noroeste de Ilha de Upolu, o Papa Montini deixou de lado o nós majestoso, então usado pelos pontífices, e disse: "Não foi o prazer de viajar nem qualquer interesse que me trouxe até vocês. Vim porque somos todos irmãos, ou melhor, porque vocês são meus filhos e filhas, e é justo que, como pai de família, desta família que é a Igreja Católica, eu mostre a cada um que tem direito a igual afeto. Vocês sabem o que significa Igreja Católica? Significa que ela foi feita para todo o universo, que ela foi feita para todos, que ela não é estranha em lugar algum. Todo homem, qualquer que seja sua nação, raça, idade ou educação, encontra um lugar nela. A igreja é um lugar para todos. A igreja onde a prioridade não são os números e onde ninguém é estrangeiro, independentemente da língua, cultura, povo ou nação a que pertença. É a igreja para todos, da qual Francisco falou em Lisboa, menos de um mês depois da JMJ. O bispo de Roma está de volta à estrada, dizendo a seus irmãos e irmãs da Mongólia que está feliz em viajar para estar entre vocês como um irmão de todos. Notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco pediu orações pela sua próxima viagem à Mongólia, pelo fim dos incêndios na Grécia, e encorajou a não esquecer a Ucrânia, que ainda sofre os estragos da guerra. Na quinta-feira, partirei para uma viagem de alguns dias ao coração da Ásia, a Mongólia. Essa é uma visita muito desejada, que será uma oportunidade para abraçar uma igreja pequena em números, mas vivaz na fé e grande na caridade, disse o Papa ao final da oração do Ângelus neste domingo 27 de agosto no Vaticano. Na Mongólia, continuou Francisco, encontrará um povo nobre e sábio, com uma grande tradição religiosa que terá a honra de conhecer, especialmente no contexto de um evento interreligioso. O Papa Francisco viajará entre 31 de agosto e 4 de setembro à Mongólia, uma nação situada entre as potências da China e da Rússia. A Mongólia é um país sem litoral, com uma população de aproximadamente 3.320.000 habitantes. Os católicos são cerca de 1.300 fiéis, uma fração muito pequena dos habitantes do país. Notícias da Igreja Católica. André Luiz Marganha pediu aos pais de presente de aniversário de 7 anos uma capela. A capela de Santo André foi inaugurada em 9 de julho na casa da família do garoto em Bauru, São Paulo. Segundo Éder e Jaqueline Maganha, pais de André, o menino queria uma capela com características típicas como brancos de madeira, vitrais e imagens que foram escolhidas por André. A capela tem capacidade para 14 pessoas sentadas, há um púlpito e um altar, mas não há sacrário. No dia da bênção, em 9 de julho, 80 pessoas compareceram. Estávamos reformando a casa. O André disse que queria uma capela de presente de aniversário. Então paramos a reforma e vimos
como iríamos fazer. Ele ouve muito sobre a igreja na escola através da professora e de 2 freiras, disse Jaqueline em entrevista à agência ICI. O menino estuda no Colégio São Francisco de Assis, das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Marganha disse que a família pretende chamar um sacerdote para celebrar missas em ocasiões especiais como aniversários, Natal e Páscoa. A primeira ocasião está programada para 30 de novembro, festa de Santo André Apóstolo, a quem a capela foi dedicada. O menino foi adotado pelos Marganha com 40 dias de vida. A primeira ação dos pais, ao adotá-lo, foi batizá-lo. Notícias da Igreja Católica. Em Burkina Faso, o sangue dos mártires é semente dos cristãos de forma particular e atual, disse o padre Pierre Rouamba, prior-geral dos Irmãos Missionários do Campo. Precisamente estes cristãos, como são perseguidos diretamente, aprofundam seu vínculo com Cristo, acrescentou. Numa entrevista à Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, o padre Rouamba falou sobre a sua missão pastoral em Burkina Faso e os obstáculos que deve superar numa das regiões mais perigosas do mundo para os cristãos. O contexto político, social e econômico de Burkina Faso é complicado. A congregação do padre Rouamba tem sua sede regional lá, mas a situação não é turbulenta só em Burkina Faso. Mas a insegurança reina no Mali, no Togo e no Benin, onde está a nossa província, e os cristãos sofrem. Em 2022, Burkina Faso foi o país com mais ataques contra cristãos no mundo, disse o padre. O padre Rouamba disse também que a evangelização nestes países é recente e que, na maioria das vezes, não tem mais de 150 anos e, em alguns casos, até menos de 100. Ele também falou sobre a crescente onda de terrorismo islâmico na região nos últimos anos. Os cristãos são afetados diariamente pelas terríveis ações da Al-Qaeda e do Estado Islâmico. No meio deste contexto tão difícil, Rouamba e os seus irmãos da congregação fazem a sua pastoral e o seu trabalho apostólico. O padre conta que passou a Páscoa deste ano em Compiègne, cidade de Burkina Faso, e que foi um ambiente muito especial porque este lugar está isolado do resto do mundo, com acesso cortado por minas e postos de controle controlados por terroristas. Só podemos chegar lá de helicóptero. Sobre os cristãos que se recusam a se converter ao Islã e são obrigados a abandonar as suas aldeias, o padre diz que, porque as estradas estão bloqueadas, são abandonados na floresta sem pertences e morrem inevitavelmente sem comida ou qualquer cuidado. O padre Rouamba fala também de uma história trágica que conhece em primeira mão que ocorreu numa das paróquias que a sua congregação frequenta. Um grupo de mulheres tentou furar o bloqueio, pensando que os terroristas não as atacariam. No entanto, muitas delas foram detidas e estupradas. Além disso, algumas ficaram presas durante muito tempo para serem usadas como escravas sexuais e só voltaram depois de várias semanas grávidas. O padre conclui dizendo que são tragédias reais, que não são noticiadas pelos meios de comunicação. A Congregação dos Irmãos Missionários do Campo pretende abrir uma casa regional na diocese de Ouagadougou, em Burkina Faso. Segundo o padre Rouamba, ali pretendem formar leigos para poder enviá-los em missão a lugares difíceis e levar o evangelho pela primeira vez às populações rurais. Notícias da Igreja Católica. O arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Perusa, alertou sobre o risco da tramitação no Supremo Tribunal Federal da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que quer descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Nenhum juiz tem autoridade para dizer agora é pessoa, agora não, mas parece que querem brincar de ser deuses. Não permitamos isso, disse o arcebispo. Em um vídeo publicado pela Arquidiocese de Curitiba, Dom Peruso se referiu à biologia e disse que se sabe que o zigoto formato, óvulo e espermatozoide começam um dinamismo biológico que não é interrompido nem para menos nem para mais depois. Há um dinamismo retilíneo de vida biológica. O arcebispo questionou quem define que essa vida biológica é pessoa. Quando passa a ser pessoa, até antes da 12ª semana não é e depois passaria a ser? Segundo ele, talvez por não considerar pessoa, acredita-se que se possa eliminar. Mas é o biólogo que diz quando começa a ser pessoa? É o médico? É o engenheiro molecular? É o padre? É o filósofo? Dom Peruso destacou que há uma realidade da vida humana que se sobrepõe a qualquer critério, quer das ciências, quer das lógicas, quer das opiniões. É um valor absoluto, disse ele. Para quem crê, quem ama o seu Deus, percebe que há algumas dignidades que são absolutas e se sobrepõem a qualquer outra argumentação ou verdade. O arcebispo de Curitiba convocou os fiéis a serem orantes, acompanharem a tramitação da DPF 442 e cobrarem os ministros do STF. Vamos pedir, insistir
pedir, cobrar dos ministros do Supremo que não desrespeitem uma convicção que nasce da vida das formas mais simples, mas também mais verdadeiras de compreensão de quem é a pessoa humana. Acompanhe, leia, telefone, pressione se for o caso, concluiu o arcebispo Dom José Antônio Peruso. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.